Fala, meu povo, trazendo mais uma atualização aqui do mercado cripto para vocês. Falar sobre Bitcoin, possíveis movimentações futuras, mas principalmente a oportunidade que está dentro do mercado cripto agora em altcoins e por que a gente pode sofrer uma mini alt season aqui agora para frente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like nesse vídeo, galera, se inscreve no canal, isso fortalece bastante a gente e também ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo futuro que eu vou estar postando, porque eu tô postando atualização praticamente aí toda semana, beleza? Vamos lá. Quando a gente pega a movimentação passada aí, algumas semanas de Bitcoin aí, a gente consegue ver primeiro que ele tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas seguidas, consecutivas, só subindo. Ele sem formar nenhuma base de preço. Tá? Então a gente tem aqui, ó, 8 semanas consecutivas que o Bitcoin só sobe sem formar nenhuma base de preço. Ó, isso aqui subiu, formou uma base de preço. Subiu, aqui a gente não tem nenhuma base de preço formada. E vocês estão vendo essa linha vermelha aqui, ó? Essa linha vermelha é a região de sobrecompra do tempo gráfico semanal. Quando a gente chega na região de sobrecompra do tempo gráfico semanal, isso significa que a gente está sobrecomprado. Então eu começo a ficar um pouco mais cauteloso. Então o que eu acredito que possa acontecer é o Bitcoin chegar nesse patamar aqui de 115, 120 mil dólares e depois ele dá uma recuada, tá? Até porque 115, 120 mil dólares é um patamar de uma resistência psicológica forte, tá? Então, sim, eu tô acreditando nesse patamar aqui para o Bitcoin alcançar, que seria um patamar que já seria um pouco mais saudável da gente ficar um pouco mais cauteloso, tá? Essa movimentação de preço aqui do Bitcoin, ela é uma movimentação de preço que precisa uma hora formar uma base de preço, tá? Então, fiquem atentos, eu preferiria altcoins agora do que BTC, principalmente porque, vamos ver agora a movimentação de preço do Ethereum, porque tá bem saudável para continuar uma alta, né? Por quê? Ó, primeiro, tempo gráfico semanal, a gente tem uma bandeira aqui, ó. Bandeira, tá? E aí, quando a gente amplia para tempos gráficos menores, tá? Vamos pegar aqui, ó, tempo gráfico diário, a gente consegue ver essa bandeira se formando de fato, né? Então a gente tem, ó, movimentação de alta, a gente tem um padrão de equilíbrio aqui, ó. E esse padrão de equilíbrio tentando ser rompido para cima. A partir do momento que a gente forma aqui, ó, fundos ascendentes para romper isso daqui, fica tudo mais saudável para a movimentação de preço do BTC, tá? Então, isso daqui ainda continua... BTC não, perdão, a do Ethereum, né? Então isso daqui continua como sendo uma tendência de alta aqui, ó, com médias apontando para cima, e a gente pode ver mais movimentações de alta para Ethereum. O que vai acontecer se a Ethereum continuar a se movimentar para cima? A gente vai ver outras altcoins menores puxando esse movimento de alta. Então a gente pode ver o que a gente chama de uma mini alt season. O que é uma mini alt season? É quando as moedas menores, as altcoins, elas acabam tendo uma impulsão um pouco maior durante um curto espaço de tempo. Não acredito que vai se perdurar que nem 2021, mas a gente vai sofrer uma mini alt season. Então, tenha em mente que sofrendo essa mini alt season, cara, se desfaça de algumas posições que você já montou, coloca dinheiro no bolso, isso é super importante. Tenha gerenciamento, porque nada sobe para sempre, nada cai para sempre também. Todo mundo desesperado aqui com o Ethereum 1.300, agora você vê. Ethereum já do fundo, sobe aí, ó, 90%. E provavelmente vai continuar subindo, tá? Quais são as próximas resistências fortes aqui do Ethereum, tá? A gente tem primeiro a casa de... Opa! A gente tem primeiro aqui nossa casa de 3 mil dólares, que é uma resistência aqui, ó, psicológica bem forte, tá? Então, ele pode, de primeira mão, sofrer aqui nos 3 mil dólares. E a gente tem, depois, essa região aqui, ó, mais aqui em cima, tá? Que é uma região também interessante aqui para ele revisitar, tá? Não acredito que vai ser logo de cara, mas alcançar aí também, ó, se ele continuar nessa tendência de alta forte, aí os 3.500, 3 mil dólares. Aqui os 3 mil dólares já deve sofrer uma resistência bem fortinha, tá? Então fiquem atentos aqui nessa região aqui, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a dominância do Bitcoin, né? Como a gente tá vendo movimentação de... E o que costuma acontecer, né? A gente costuma ver o seguinte, a gente tem uma movimentação de alta do Bitcoin e o Bitcoin começa a consolidar. Quando o Bitcoin começa a consolidar e a dominância começa a cair, isso favorece justamente as altcoins, porque o Bitcoin subiu. E aí ele consolida em topo, que é o que ele está fazendo agora, entre 109 e 110 mil dólares, e isso daqui impulsiona as altcoins. Então, como vocês podem ver, olha aqui que a gente teve a dominância caindo, Bitcoin consolidando em topo. O que aconteceu? A gente teve
as altcoins subindo, tá? E falando um pouco sobre as minhas posições atuais no mercado spot. Quais são as minhas posições atuais no mercado spot? Bom, BTC, logicamente, Ethereum, não larguei, Solana, também não larguei, ou seja, as duas majors, tá? E eu tenho, basicamente, ainda Virtual, tá? Que está demonstrando muita força no momento. Mais uma vez, a gente viu essa narrativa em 30 cents. Ela foi para 6. Ela voltou para 30 cents. E agora ela tá em 3 de novo, tá? Ou seja, a gente continuou acumulando aqui nesse patamar, mercado spot, e agora, ó, ela demonstra força novamente, já tá recuperando bem, agentes de inteligência artificial voltando bem. Tem uma nova narrativa que eu tô estudando também, que é a narrativa de ICM, Internet Capital Markets. Essa narrativa também estou adicionando essa narrativa na minha carteira e construindo alguns tokens específicos para dentro do meu portfólio, tá? Então, tô bem focado nessas duas narrativas, tanto agentes de inteligência artificial quanto essa nova narrativa de ICM, para ser as melhores narrativas a performarem dentro dessa mini out-season, tá? Como vocês podem ver, né, se a gente pega, sei lá, WIF, Popcat, elas subiram, mas não foi tão forte quanto a subida de Virtual, por exemplo. Não está sendo tão forte também quando a subida da moeda de ICM, das moedas dessa nova narrativa. Por mais que elas apresentem aqui uma alta, a Virtual, por exemplo, ela está muito mais forte. Claramente mais forte, ó. Claramente mais forte do que as memes. Então, o que eu fiz? Eu estou estudando várias narrativas, né? O dinheiro no mercado cripto, ele circula entre narrativas, então a gente teve um boom de memes. A gente teve um boom de meme coins. A gente teve basicamente um boom de meme coins. E agora a gente vê que o dinheiro está circulando para outras, né? Quais são as outras? Cara, agentes de inteligência artificial e principalmente essa narrativa de CM, tá? Então, são as que eu tô construindo posição ali para tentar surfar essa movimentação de alta. Qualquer 1 hora em sobrevenda, 4 horas em sobrevenda ali em Virtuals, para mim é compra, e assim como nas moedas de CM. Se você quiser saber sobre as moedas de CM, você tem que estar dentro do grupo Águias, que é o grupo que a gente tem da comunidade, que eu acabo compartilhando todas os meus trades, todas as minhas posições que eu tenho montadas tanto para o mercado spot, quanto até mesmo trades mais rápidos que a gente acaba fazendo, scalp, futuros e por aí vai, tá? No mais, galera, a movimentação do Bitcoin ainda é expressiva de alta, então esperem ele chegar aí em 115, 120, enquanto ele mantiver aqui, ó, isso daqui, ó, ainda tá numa tendência de alta, mas lembrem-se que nada sobe para sempre assim. Então, ele vai romper isso daqui 1 hora para buscar uma base de preço um pouco mais forte. Onde que ele pode sofrer nesse caso? Ali nos 115, 120 mil dólares. Tenho isso em mente. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Mais uma vez, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu vejo vocês na próxima. Valeu!